Mas antes eu vou fazer algumas perguntinhas para o público, não precisam responder. Pode balançar a cabeça, fazer não, fazer sim, tá? Para mim, para que eu possa ver a reação de vocês. Até anotei aqui para não perder o fio da meada. O que falta? O que falta? Você se considera criação divina? Ninguém baixou a cabeça nem fez não. Você crê na proposta da evolução contínua e na sobrevivência da alma? Você admite a pré-existência e a... Peraí, eu misturei as perguntas. Vamos começar de novo. Você se considera a criação divina? Crê na proposta da evolução espiritual contínua? Você admite a pré-existência e a sobrevivência da alma? Você entende o exercício da caridade como um instrumento de progresso? Você vê o espiritismo como algo importante na sua vida atual? Você respondeu sim a todas essas indagações? Então, companheiros, amigos, irmãos, o que lhe falta para ser reconhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações? Ou seja, ser um verdadeiro espírita. Falta alguma coisa? Falta. Eu tenho 50 anos de doutrina espírita e mais alguma coisa? Falta tanta coisa ainda para ser espírita. Dei aula durante 50 anos em evangelização infantil, não só aqui no centro, como em outros aí. No entanto, eu sinto que ainda eu preciso melhorar muito para que eu possa crescer espiritualmente. E para isso, o nosso tema é amor ao próximo, caminho para a redenção. A árvore, meus irmãos, a árvore solitária é a primeira a ser derrubada pela tempestade. Um ditado popular. Se ela estiver junto, dificilmente a tempestade derruba ela. Mas se ela estiver sozinha, com certeza ela será derrubada. Por que esse pensamento popular? Porque é uma verdade. Nós não conseguimos viver sozinhos. Nós temos que estar juntos com o próximo. Principalmente aquele próximo lá dentro da nossa casa, o mais próximo de nós, que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Será que nós observamos por que eu estou sozinho lá dentro da minha casa? E lá no meu trabalho? Aí na rua, no ambiente, né, comum? Como que eu estou? O que é que faz com que eu me sinta sozinho? Por que as pessoas não se aproximam de mim? Ou porque eu não aproximo das pessoas? Muitas vezes nós somos verdadeiros espinheiros. Nós criamos espinhos em nós. E ninguém quer ser espetado. E nem eu quero ser espetado também. Então a necessidade, meus irmãos, do conjunto, sempre o próximo, bem próximo, mas não tão próximo de tomar o espaço do outro. A árvore, juntas, elas resistem à ventania. Mas também, se for muito juntas, ela entra no espaço da outra. E uma delas vai ter que ceder, vai ter que ficar para trás. Por isso, nós temos que respeitar o espaço do outro, tanto quanto ele tem que respeitar o meu espaço. Essa distância é a distância adequada para o efeito do amor, que tem a função de nos reunir, respeitando o espaço do outro.
E para isso eu trouxe uma mensagem muito interessante para que possamos pensar nela. Pensar nessa lição de Jesus, do respeito ao próximo. Porque todo o evangelho de Jesus nos dá essa condição de conhecermos esse respeito e aplicá-lo na nossa existência. Desde o nascimento, lá na singela manjedoura, Jesus já veio dando o exemplo. O primeiro exemplo, já bebezinho. É interessante até dizer sobre a manjedoura. O que é uma manjedoura? É um coxo onde se coloca os alimentos para os animais. E Maria colocou ali o alimento para os homens. Já lá no 6º capítulo de João, no comecinho, Jesus fala: eu sou o pão da vida. Quem comer do meu pão jamais sentirá fome. Quem beber da minha água jamais sentirá fome, sentirá sede. O que quer dizer isso? Esse alimento que vai realmente nos alimentar. O físico pode ser, mas principalmente o espírito, o alimento espiritual. E por isso, se nós concordamos com essas pequenas perguntas que colocamos no início, é porque nós estamos preparados para assimilar com mais profundidade e, acima de tudo, vivenciar isso. Porque só conhecer a doutrina espírita, conhecer o evangelho, sem trazê-lo no coração, sem sentir isso, nós não chegaremos a lugar nenhum. Mas também, se ele não descer nas mãos como obra, como trabalho, fica tudo para trás. Necessidade de conhecer, sim, de sentir, sim, mas também exercer esse amor. Primeiramente em nós, gostar de si. Gostar de si. Porque a gente só dá o que tem. Ninguém dá o que não tem. O problema é que para ter, precisa conquistar. E o que é conquistar? É o trabalho. E quando nós adentramos ali, os portais de um centro espírita, a intenção é estar no espiritismo. Estar dentro do espiritismo. Mas pergunta-se, será que o espiritismo está em nós? Porque esse é o trabalho. O espiritismo está em nós. Porque a doutrina espírita é o evangelho redivivo, trazido na sua pureza, sem aqueles detalhes que foram incrementados, que vieram de fora. Então, companheiros, quando Jesus diz lá, se alguém lhe bater na face, dê a outro. É fácil. Se alguém lhe pedir que ande com ele 7 passos, ande também 70 vezes 7 passos. Quando Pedro perguntou a ele, mestre, quantas vezes terei que perdoar? 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes 7 vezes. E se ele nos legou lá na manjedoura, como pão da vida, que ele é, a lição da simplicidade e do amor. Humildade. E lá no alto da cruz, todo ferido, machucado, cuspido, vilipendiado, aquela coroa de espinhos cravado profundamente na sua cabeça, ele olha para aquela multidão e olha para o alto e diz, Pai, perdoa-lhes, não sabe o que faz.
E lá na manjedoura, ele nos legou a lição da simplicidade, da humildade, do amor. Lá no alto da cruz, ele legou para todos nós a lição do perdão, da renúncia. E é esses dois extremos que, unidos ao meio, é a seta que nos impulsiona para a evolução. O amor dentro de nós. E eu trouxe aqui, companheiros, uma pequena mensagem muito conhecida. Eu fiz trocentas palestras em cima dela, mas como hoje eu estou vendo muitas fisionomias aí novatas, né? Então, ela tem um nome, um título muito bacana. Chama Esquema. Esquema. Ela é de Meimei. Esse espírito maravilhoso, muito voltado às crianças, às pessoas de idade. E a mensagem aqui é maravilhosa. Nos convida sim, a olhar o próximo como aquela pessoa que vai nos ajudar na nossa redenção. E ela começa assim, essa pequena mensagem. Observa. Observa. Jesus diz lá no Evangelho: quem tem olhos, que veja. Quem tem ouvidos, que ouça. O que quer dizer isso? Observa. Observa. Cada manhã é um novo dia. Renasceste. Saíste mais uma vez da nebulosa. Deus te renovou o pensamento aceso. Deus te renovou o pensamento no cérebro aceso. Retomaste a presença da luz. O tempo te pertence. Podes idear, criar, analisar. Despertaste junto dos outros. Tens o dom de servir. Aceita a bênção de entender e a felicidade de trabalhar. Reinicia a sua tarefa, estampando um sorriso em tuas páginas de bondade. Coloca otimismo e paz, esperança e alegria em tua lista de doações para hoje. Age agora para o bem. Se mágoas de ontem ainda te pesam na alma, procura esquecê-las. Se ofendeste a alguém, dispõe-te a sanar a falta cometida. Se alguém te feriu, perdoa sem condições. Olha os quadros em torno. A vida te busca. A oficina da oportunidade te abre as portas. Escolhe fazer o melhor que puderes. Sai de ti mesmo e segue adiante para amar, auxiliar, construir e compreender, porque Deus espera por ti. Meio. Bonita, né? E bem objetiva. Colocando isso sempre para a conquista do próximo. Vivência com o próximo. Ela nos convida no primeiro passo aqui a observar, a olhar ao nosso redor. E ela coloca aqui que cada manhã é um novo dia. Renasceste. E é uma grande verdade. Todos os dias de manhã nós acordamos. O sol já está no horizonte, ou mais cedo ou mais tarde. E nós acordamos. Nós acordamos para uma nova etapa. Para uma nova, renascemos. Tem muita gente que não renasce, pode desencarnar durante a noite. Ou então, não renasce coisa nenhuma.
É o mesmo camarada lá de ontem, cheio dos seus problemas, rancoroso, triste. E ela fala: saíste mais uma vez da nebulosa. Que nebulosa? Nosso sono. Às vezes o nosso sono é conturbado, pesadelos, dormimos mal, mas nós acordamos de manhã. Novo renascimento, saindo de uma nebulosa, a nebulosa do sono. Quem dorme, meus irmãos, é o corpo, que precisa recuperar as suas energias gastas. O espírito não dorme. Ele desprende-se do corpo de acordo com as suas necessidades e de acordo com as suas conquistas. Ele se desprende do corpo e vai para o mundo espiritual, para outra dimensão, que não é lá em cima. Essa dimensão está aqui, é um passo. E nós estamos na outra dimensão. E esse tamanho pode ser quilométrico para aqueles que não conhecem essa situação. Nosso desprendimento é suave quando nós temos aqui conquistado essas perguntinhas. Alguns vai a trabalho, outros vai a estudo, outros vai para as orgias espirituais, outros mal desprende-se do corpo, ficam presos a ele. Então, meus irmãos, essa saída da nebulosa depende muito do nosso sono, do nosso estado espiritual. Esse renascimento outra vez na matéria depende muito da nossa prece. Aquela prece que nós fazemos ao deitar-se. Muitas vezes a gente faz depressa. Pai nosso, que estás no céu, santo. O senhor já sabe o resto. Pum. Não se prende. Vamos deixar aí uns 5 minutos, não precisa ser 10, nem 20, nem 30. Porque a prece não precisa ser quilométrica. A prece precisa ser sentida. Chico Xavier falava que a prece que não faz rolar na face uma lágrima não atingiu os objetivos. O que é que faz rolar na face uma lágrima? O sentimento. Seja ele de alegria ou de dor. Sentimento. Então, isso quer dizer que a prece precisa ser sentida. Então, naquele momento, sentadinho ali na cama, não deita não. Faz a prece sentadinho na cama. Porque se deitar, o sono pega. E a prece fica pelas metades. Cansaço. Senta. Pense em Jesus. Muito obrigado, meu mestre. Muito obrigado, meu Deus. Me ampare e me proteja em meu sono. Consentimento. Consentimento. E a prece está feita. E ao amanhecer também a necessidade da prece. Ele muito obrigado pela noite que passou. Porque nós não sabemos o que nós vamos encontrar nesse desprendimento espiritual do sono. Meu dia foi cheio, eu fui mal criado com esse e com aquele. Eu tive ódio, tive raiva, não consegui vencer minha mágoa ainda. Não tenho dúvidas, meus irmãos, que ao passar, que é de todos, né? Lógico que depende de cada um, esse passar para outra dimensão, nós levamos conosco os nossos sentimentos. Não fica lá no corpo. O corpo dorme, precisa recuperar suas energias. O espírito fica aceso. E dependendo do que nós levamos, nós teremos nossas companhias espirituais. E o pior de tudo é que a gente sabe que ao redor da Terra, existe de 3 a 4 vezes mais
espíritos desencarnados, agregados, imantados aqui no nosso orbe terrestre, do que os que estão encarnados. Se a estatística nos mostra que somos 7,5 bilhões de encarnados aqui na Terra, e se for 3 vezes mais, é 21 bilhões de espíritos das mais variadas categorias que estão conosco aqui imantados. Conosco. E no desprendimento, os afins chegam. E nós vamos ter aquele sono conturbado, prejudicado. Por isso, a necessidade da prece. Deus te renovou o pensamento no cérebro aceso. Retomaste a presença da luz. Olha que maravilha. Nós retomamos o nosso corpo, o cérebro vai estar descansado, preparado para receber o Espírito, que trabalhou lá no mundo espiritual, foi estudar lá, veio preparado, ajudou nisso ou naquilo. Encontra o cérebro descansado, aí ele tem um amanhecer gostoso, harmonioso, e ele vai todo feliz para o seu trabalho, que vai render muito. Retomaste a presença da luz. Que luz? A luz do sol que nos aquece, que nos ilumina, que nos fortalece, porque o sol é vida. Que bom abrir a janela, ou ir lá no quintal, olhar para o céu. Muito obrigado, meu Deus. Já imaginaram o tchan que a gente recebe ali? Aí nós vamos lá, dar um beijo na esposa, nos filhos, e toma o seu café e vai muito feliz para o trabalho. O tempo te pertence. Podes idear, criar, analisar. Olha só. Qual tempo? As 12 horas de trabalho que eu vou ter pela frente. Esse é o meu tempo. Pertence a mim. Depois tem o restinho da noite, né? Para assistir lá uma novela, ver o Corinthians jogar e perder mais uma vez. E assim por diante. Então, meus irmãos, nós retomamos a presença da luz do dia. E esse tempo das 12 horas que nós vamos ter novamente nas mãos será de muita utilidade para todos. Porque nele nós podemos idear, criar, analisar. Despertaste junto dos outros. Quais outros? Todos aqueles que estão ali dentro da nossa casa, junto de nós. Aquele próximo importante, mesmo que seja aquele próximo que toma o nosso espaço, às vezes nos impede de sermos melhores. Mas como Jesus nos conclama, quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça, preste atenção, ele é importante. Ele é assim, ou ela é assim, porque eu preciso disso. Eu tenho coisas a se corrigir. Por isso nós estamos dentro de uma doutrina que nos mostra a beleza, a justiça da reencarnação. Ele é importante. Esse próximo, bem próximo, é de uma importância que não tem tamanho. Despertaste junto dos outros. Tem muita gente que não desperta, está ali juntinho, né? Um grudadinho no outro, ali na mesma cama, mas um dorme virado para lá e o outro dorme virado para lá. Que é para não olhar mesmo. Aí já deixa a cama afastadinha da parede lá e aqui, porque um é para sair para lá e o outro para sair para lá. Se tivesse 2 portas, uma saía para lá, outra para lá. Porque não
despertaram juntos. Despertaram juntos. E a finalidade, companheiros, é despertar juntos. E vamos voltar quantas vezes necessário for para que possamos aprender a despertar juntos, viver juntos. Tens o dom de servir. Aceita a bênção de entender e a felicidade de trabalhar. Todos nós estamos aqui para servir. Estamos aqui para ajudar, para fazer. E por isso, companheiros, temos que aceitar a bênção de entender e a felicidade de trabalhar. Tem muita gente que não consegue entender e por isso não consegue trabalhar. Não é feliz. Não trabalha esse momento de união que não veio de graça. Não veio de graça. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E por isso, então, reiniciar a tarefa, estampando um sorriso em tua página de bondade. Olha só. Qual tarefa? Reinicia a tarefa. Qual tarefa? A tarefa do nosso cotidiano. A dona de casa já levanta. Tem tudo na cabecinha dela, não tem uma agenda. A agendinha dela está aqui. Ela sabe o que tem que fazer durante o dia. E, muitas vezes, ou quase sempre, com um sorriso em tuas páginas de bondade, como o Meimei fala aqui. O que são as páginas dessa tarefa, desse cotidiano? São as horas. Os livros têm as páginas. O dia tem as páginas, as horas, os minutos, os segundos. São as páginas do nosso dia. Depende o que vamos escrever naquela página. Por isso ela nos convida a preencher essas páginas, que aliás já estão preenchidas nos nossos deveres a fazer. Nosso trabalho lá fora, onde nós estivermos. Estampando um sorriso. Coloca otimismo e paz, esperança e alegria em tuas listas de doações para hoje. Essa Meimei é fabulosa. Coloca otimismo e paz, esperança e alegria em tua lista de doações para hoje. Quais doações? Quem usa agenda aqui? Uma boa parte usa. E se não usa, já tem o seu esquema, né? O título da mensagem é esquema. Tem o seu esquema do trabalho. Então é preencher, companheiros, essas horas, esses minutos, esses segundos, com otimismo, com paz, com esperança e alegria nas nossas doações, porque nós vamos estar junto do outro, junto do nosso próximo, sentadinho junto com ele ali. O gerente lá, o meu companheirinho ali, varrendo aquele lugar, eu aqui, o outro do lado, e assim por diante. Sempre estamos rodeados do nosso próximo. E alguns deles, às vezes, bem próximo de nós. Bem próximo de nós. E por isso, então, a necessidade, companheiros, de colocarmos otimismo, alegria, paz, esperança. Preencher as nossas horas com isso que nós dizemos aqui. Somos, sim, criação divina. Somos, sim, aquele que conhece a proposta da evolução espiritual contínua. Nós admitimos a pré-existência, a sobrevivência da alma. Entendemos que o exercício da caridade é um instrumento de progresso.
E vemos, logicamente, o Espiritismo como algo importante na nossa vida. Quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. Preste atenção. Age agora para o bem. De tudo que ela falou, age agora para o bem. Vai aqui agora a aplicação do Evangelho. Age agora para o bem. Se mágoas de ontem ainda te pesam na alma, procure esquecê-las. Se ofendeste a alguém, dispõe-te a sanar a falta cometida. Se alguém te feriu, perdoa sem condições. Olha os quadros em torno. A vida te busca. Quais quadros? Quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. Não é, Lázaro? Preste atenção. A oficina da oportunidade que abre as portas. Abriu. Olha que larga que é a porta lá. Já imaginaram a oportunidade que nós estamos tendo? Emmanuel diz para nós que 5 minutos de doutrina espírita em nós já é algo muito sério. Já não podemos dizer, eu não sabia. Jesus fala isso lá no Evangelho, lá em João, quando ele fala para os apóstolos: ouviste minhas palavras, já não podeis mais dizer que não se sabe. A oficina da oportunidade que abre as portas. A oportunidade foi dada. Estávamos sentados dentro de um centro espírita para fazer aquele esforço enorme para que a doutrina espírita esteja em nós. Como ela é o Evangelho redivivo, naturalmente nós vamos ter facilidades de fazer alguma coisa, porque a oportunidade foi oferecida. Trabalho existe muito. A doutrina, o centro espírita aqui, Allan Kardec, tem trabalhos todos os dias. Por isso precisa de gente para trabalhar. Médiuns para dar passo. Pessoas para ajudar a fazer o pão ali na padaria. Outros trabalhando na campanha Alta de Souza, enfrentando lá a pessoa difícil, pedindo a roupa para eles, o alimento para se fazer a cesta básica. Ou então, se não tem nada para fazer, faça o trabalho dentro de si. Ser melhor hoje do que ontem, amanhã do que hoje, e assim sucessivamente. E eu estarei fazendo um trabalho maravilhoso para mim. A vida te busca. Escolhe fazer o melhor que puderes. Sai de ti mesmo e segue adiante para amar, auxiliar, construir e compreender, porque Deus espera por ti. Aliás, meus irmãos, Deus espera por nós constantemente. Às vezes a gente está naquela busca, atrasados, porque o caminho é difícil, cheio de buracos, de pedras, e a gente se atrasa. Porque muita gente não quer contornar a pedra, quer passar por cima dela, que fica mais difícil. Contorna as pedras. As pedras no caminho é para se contornar.
Se eu tiver um dinamite na mão, vou pôr um dinamite, explodo ela e pronto. Mas é assim que se faz? Às vezes a gente não tem o dinamite. Mas nós temos que ter algo importante na nossa vida. Que essa é a força. Esse é o dinamite que faz com que a gente siga o caminho com mais facilidade. A boa vontade. Eu lembro quando eu comecei a dar aula de moral cristã para as crianças, a pessoa que veio falar comigo, isso já faz meio século aí, porque eu comecei cedo na doutrina espírita, lá para meus 17, 18 anos, uma obsessão. Deixa eu ver quantos jovens tem aqui, já vou dar trabalho para eles. Tem bastante jovem. Eu tive uma obsessão, desde os meus 14 anos, muito ruim, muito difícil. Mediunidade na flor da pele. Aí, o único recurso era a doutrina espírita, e eu não conhecia nada de espiritismo. Eu lembro quando eu era jovem, que eu botava meu terninho, aquela gravatinha de pingente assim, e a gente ia para as brincadeiras dançantes, porque era o que tinha na cidade, mas a obsessão estava ali junto. E eu passava do lado de um centro espírita, eu e a patota, né? Então eu escutava uns gritos lá dentro. E eu falava para o meu amigo, mas o que será que tem dentro desse centro espírita aí que esse povo grita desse jeito? Aí um deles, que era de família espírita, falou assim: Milia, é que quando o camarada chega aí tomado de um espírito, eles descem o chicote nele, que é para espantar o espírito. Aí eu falei assim: mas esse negócio aí não me pega de jeito nenhum. Aí passou os tempos, né? E a turma falava para mim: você tem que ir no centro espírita mesmo, você não pode ficar desse jeito. Até que não teve jeito, eu tive que ir, mas já fui lá preparado para levar o chicote lá, né? Aí chega na minha mãe, que é de família católica, nunca passou para a cabeça essa história de espiritismo. Aí cheguei: mãe, a senhora vai comigo no centro espírita? Eu tinha 15 para 16 anos. Ela falou: vou, filho, eu vou, meu filho. Porque eles falaram lá que quando eu chego lá tomado num espírito, eles descem o chicote. Ela falou: vamos lá ver, ué. Aí eu fui. Vi onde estava o homem do chicote. Bom, para encurtar a conversa, não teve nada de chicote, não apanhei. Eu dei trabalho. Queria virar as mesas, queria bater nos outros, né? Era loucura. Mas consegui melhorar. O Wilson Coelho também era do time. O Wilson Coelho já era do time. Bom, passou os tempos, a obsessão acalmou, eu comecei a frequentar o centro espírita. Aí teve aquela história dos estudantes lá no Turvo, né? Que eu escapei também de uma boa por causa da minha mãe. Bom, aí estou contando isso aqui porque a questão aqui, meus irmãos, é o completar aqui e compreender porque Deus espera, né? Deus espera por ti. Aí vim parar no Kardec aqui. Existia a Mocidade Espírita Allan Kardec, a única que tinha na cidade. E também não era do Allan, não era aqui do centro, o centro emprestava a casa para a gente. Aí passou o tempo, a obsessão acalmou, mas eu não escapei dela. Aí comecei a fazer parte da evangelização infantil. Jovens aqui presentes. Ou adultos que queiram dar aula de moral cristã. Foi uma bênção na minha vida. Me harmonizou. Dissipou a minha obsessão. Porque eu comecei a estudar a doutrina. Vivenciar a doutrina. Dando aula para as crianças. Que me retribuíam. Com aquele sorriso. Com aquela paz. Ingressei os trabalhos mediúnicos à casa. Tenho histórias aqui
das mesas mediúnicas, que um dia eu vou contar para vocês as peripécias da mediunidade. E conseguir, companheiros, ser feliz. E com a certeza imensa de que eu saí de mim, segui adiante para amar, para auxiliar, para construir e compreender que Deus esperava por mim. Muita paz a todos. Que nos abençoe.